denúncia por crime de responsabilidade política como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Construir uma ponte para o futuro. Um grande acordo nacional construído. Boa noite a todas e todos. Meu nome é James Green, sou professor da University of Brown University em Providence, Rhode Island. Acabei de chegar sexta-feira no Brasil. Não sei se caiu de moda, mas fora Temer. Ninguém vai dizer isso, não? Bom, eu quero agradecer aos organizadores desse evento. Vai ser muito difícil com as duas mãos, mas eu vou dar um jeito. A Cláudio Wasserman pelo convite e para participar hoje nesse importante ato de resistência ao regime antidemocrático atual. E, para mim, é uma grande honra estar com vocês aqui. Realmente, eu vou ter que ler o meu texto, porque eu vou citar muitos documentos e eu vou ler o texto. Então, me desculpa, e se vocês não entendem meu português, me perdoa um pouco, tá? Bom, vamos começar claramente com uma homenagem à companheira Marielle Franco, que fez a morte dela foi impactante entre setores das esquerdas americanos, e estamos conscientes das implicações da morte dela. Então, eu queria dedicar essa aula a ela e a lutas que ela representa como mulher negra, lésbica, popular, pessoa que veio de uma comunidade pobre, que venceu muito e estava ao lado dos povos. Marielle Franco, presente. Eu estou um pouco desorganizado, então é para a Marielle. Então, hoje eu vou analisar a solidariedade internacional contra o golpe de 2016. Agora sim. Em relação aos movimentos nos Estados Unidos nos anos 60 e 70 contra a ditadura militar brasileira. Vou começar dando alguns exemplos sobre as campanhas que foram realizadas entre 2016 e a prisão do presidente Lula no mês passado. Depois vou explicar o meu posicionamento e envolvimento nessas atividades. Em seguida, vou analisar o discurso do governo norte-americano sobre o golpe de 64 e como um grupo de acadêmicos, clérigos brasileiros, exilados e ativistas norte-americanos participaram em várias iniciativas democráticas descentralizadas para denunciar o uso de tortura no Brasil e a cumplicidade do governo norte-americano em seu apoio ao golpe e ao regime militar. Durante o debate, posso apresentar algumas ideias sobre como podemos fortalecer a resistência nesse momento, quando um processo conservador, antidemocrático e antipopular domina a situação no Brasil e internacionalmente. No 19 de maio de 2016, enviei uma carta aberta ao embaixador Michael Fitzpatrick, representante dos Estados Unidos na Organização de Estados Americanos, OEA, contestando as declarações deste, no sentido que o processo da impeachment do Brasil seria legítimo por estar conforme os procedimentos constitucionais e as regras democráticas brasileiras. Em parte, a minha carta afirmava: fiquei extremamente desapontada ao ler que você afirmou que o processo de impeachment atualmente em curso no Brasil é democrático e legítimo. Mesmo considerando os perigos existentes na comparação histórica de eventos ocorridos em diferentes períodos, digo que o governo dos Estados Unidos está correndo o risco de repetir o trágico erro feito em abril de 64, quando o presidente Lyndon B. Johnson reconheceu a ditadura militar que havia tomado o poder e que terminou governando o país por 21 anos. 2 meses antes, em março de 2016, Quinalha, que atualmente é professor de Direito na Universidade Federal de São Paulo,
e eu organizamos uma campanha internacional entre acadêmicos, especialistas no Brasil e na América Latina, para denunciar o processo que estava levando o Congresso a votar no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Sobre o título, a democracia brasileira está seriamente ameaçada, centenas de professores e pesquisadores vinculados a algumas das mais importantes e prestigiadas universidades estrangeiras, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, apoiaram esse manifesto em defesa da legalidade e da democracia no Brasil. Entre eles estavam a historiadora Barbara Weinstein, da New York University, ex-presidente da Associação de Historiadores Americanos, o historiador Jean Hébrard, da École de Hautes Études em Ciências Sociais de Paris, a cientista política Margaret Keck, da Johns Hopkins University, a filósofa Nancy Fraser, do New School for Social Research, em Nova York, Pedro Meira Monteiro, de literatura brasileira de Princeton University, o historiador Sidney Chalhoub, de Harvard, que anteriormente foi professor na Unicamp, a cientista política Sônia Álvares, da Universidade de Massachusetts Amherst, e ex-presidente da Associação de Estudos Latino-Americanos, e o historiador Stuart Schwartz, da Yale University. O manifesto afirmava que o combate contra a corrupção é legítimo e necessário para melhorar a qualidade da democracia brasileira. Mas, no atual clima político, achamos que existe um sério risco de que a retórica de combate à corrupção esteja sendo usada para desestabilizar este governo eleito democraticamente, agravando ainda mais a séria crise econômica e política que o país está enfrentando. Em menos de uma semana, 600 intelectuais dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina assinaram o manifesto. No 1º de abril de 2016, ou seja, 52 anos depois do golpe de 64, a Assembleia Geral da Brazilian Studies Association, a maior organização internacional de especialistas em estudos do Brasil, durante o seu 13º congresso, realizado em Brown University, aprovou o texto do mesmo manifesto que alertava: quando as Forças Armadas derrubaram o governo do presidente João Goulart, em 64, eles usaram o combate contra a corrupção como uma das suas justificativas. O Brasil pagou um alto preço por 21 anos de um regime militar. A luta por um país democrático foi longa e árdua. Hoje, todos aqueles que acreditam em um Brasil democrático precisam de se posicionar contra essas medidas arbitrárias que estão ameaçando erodir o progresso feito no curso das últimas 3 décadas. 3 semanas depois, em Nova York, durante o Congresso da Associação de Estudos Latino-Americanos, que celebrava 50 anos da organização, o Comitê Executivo aprovou uma moção repudiando o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que depois foi ratificada pelo 87% dos membros em uma consulta dos sócios da associação. A moção dizia: a LASA denuncia o atual processo de impeachment no Brasil como antidemocrático e incentiva seus membros a chamar a atenção ao mundo sobre os precedentes perigosos que este processo estabelece para toda a região. A LASA também enviou uma comissão internacional para investigar o processo de impeachment, encabeçada por professor Sidney Chalhoub, de Harvard, com a participação de Keisha Camperi, uma antropóloga de Brown University e professora de estudos africanos, entre outros membros da comissão. O relatório final deixava claro as medidas antidemocráticas no processo de impeachment. Em outubro de 2016, organizamos um tour de John Willis aos Estados Unidos. Ele visitou Harvard, Brown, Princeton, City University of New York, George Washington University. Logo depois, lançamos uma campanha em solidariedade com John Willis, quando a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados quis sancioná-lo por indecoro parlamentar depois de uma resposta espontânea às declarações do Jair Bolsonaro em defesa do regime militar e a tortura durante a votação do impeachment em 2016.
As nossas mobilizações internacionais continuavam em 17, quando organizamos 2 visitas da ex-presidenta aos Estados Unidos. Na primeira, ela visitou a Costa Leste, Harvard, Brown, New School, Princeton e George Washington University. E na segunda, ela visitou Califórnia, Berkeley, Stanford, UCLA, UCLA e the State University of San Diego. Em todas essas visitas universitárias, contamos com o apoio de professores brasilianistas, estudantes brasileiros e ativistas da comunidade brasileira morando nos Estados Unidos. Essas atividades serviam para divulgar informação sobre o Brasil na imprensa americana, mas também para forjar laços entre norte-americanos e brasileiros morando nos Estados Unidos e a resistência aqui no Brasil. Em 17, formamos Academics and Activists for Democracy in Brazil, um grupo de Facebook que pretende ser uma plataforma para trocar informação sobre a situação no Brasil e mobilizar intelectuais e ativistas, especialmente brasileiros e brasileiros morando no exterior, que têm feito milhares de ações protestando os atos em solidariedade com a situação no Brasil. Em fevereiro, ficamos preocupados com as ameaças à autonomia universitária e à liberdade acadêmica quando recebemos informação de que o ministro de Educação tentou proibir o curso sobre o golpe de 16, organizado por Luiz Felipe Miguel. Brian McCann, o presidente da Associação de Estudos Brasileiros, escreveu uma carta ao ministro da Educação, José Mendonça Filho, assinada pelo vice-presidente da associação, Gladys Mitchell Wattauer, e por mim, como diretor executivo da Abrasa. Em parte, a carta dizia: há uma série de opiniões acadêmicas sobre a transição política de 16, e debates acadêmicos legítimos sobre esse tema são de interesse vital para o Brasil. Mendonça Filho procura desencorajar tal debate ao impedi-lo, intimidando aqueles que não concordam com ele. A carta também afirmava: este apelo à investigação federal é um abuso chocante e uma clara violação da liberdade democrática acadêmica que lembra os abusos da ditadura militar do Brasil. Terminando dizendo, como estudiosos da política e da história brasileira e dirigentes da maior associação internacional dedicada ao estudo do Brasil, repudiamos essa ameaça. Defendemos o direito do professor Luiz Felipe Miguel e do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de Brasília de planejar seu currículo sem a intrusão do Ministério da Educação, conforme estipula e garante a Constituição brasileira. E, atualmente, estamos coletando assinaturas para lançar um manifesto internacional de intelectuais e acadêmicos contra a prisão do presidente Lula, que deve sair a semana que vem. Bom, esse é todo um pano de fundos para explicar a minha apresentação hoje, o contexto. Então, ao longo dos anos, muitos brasileiros me perguntam por que tanto interesse no Brasil? Qual é a explicação da sua dedicação ao Brasil? E a minha resposta é complicada, mas está relacionada ao meu namoro com esse país ao longo dos últimos 45 anos. Eu comecei com 2 anos desse namoro, né? Isso revela a informação, então você está... Foi criado nos Estados Unidos numa família progressista e, quando estudante universitário, estava muito envolvido no movimento contra a Guerra do Vietnã. Em 73, comecei a colaborar com o Comitê contra a Repressão no Brasil, Caribe, que foi fundado em Washington, em 71, por um exilado brasileiro, Marcos Arruda, para protestar contra a visita do presidente general Médici à Casa Branca, do presidente Richard Nixon. Nesse momento, também militava na ala esquerda do movimento LGBT nos Estados Unidos, e, entre as muitas atividades, organizei a solidariedade gay com a resistência chilena, depois do golpe do Pinochet, no 11 de setembro de 73. Viajei para o Brasil em 76, onde participei nas mobilizações contra a ditadura. Eu estou nessa foto, não sei exatamente onde, mas eu estive lá. E, ao mesmo tempo, nessa manifestação, alguém olhou para mim, eu estava gritando com o meu sotaque, "Poxa, a ditadura!" Porra, até gringos temos aqui contra a ditadura, que legal.
Ao mesmo tempo, foi um dos fundadores do Somos, grupo de afirmação homossexual, o primeiro grupo político LGBT no Brasil, e foi responsável para levar o setor progressista para participar no 1º de maio de 80, em São Bernardo, durante a greve geral, com 2 faixas que proclamavam nossa solidariedade com o sindicato do ABC e contra a discriminação dos trabalhadores homossexuais. E eu inventei o Robert, que no Brasil, antes do Robert, com essa coisa da trabalhadora, que ninguém entendia por quê, explicava que era feminista, aquela necessidade de inclusão e diversidade. Anos depois, voltei à academia, onde tenho a honra de ensinar a história do Brasil, na Brown University, e dirijo talvez o melhor programa de estudos brasileiros nos Estados Unidos. E também, sendo o diretor da Brazilian Studies Association, estamos realizando o nosso 14º congresso aqui no Rio, na PUC, em julho, que vai aglutinar mais ou menos 1.000 pessoas que estudam no Brasil, tanto os brasileiros quanto os americanos e europeus. Tenho publicado 11 livros sobre o Brasil e a América Latina, entre eles 3 monografias, além do Carnaval, Homossexualidade Masculina no Brasil no século XX, Apesar de Vocês, a oposição à ditadura militar brasileira nos Estados Unidos, e agora Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, e vou voltar em agosto para lançar um livro aqui em Porto Alegre, se as condições me permitem. Eu escrevi Apesar de Vocês porque descobri que os brasileiros e brasileiras que viviam aqui durante a ditadura não sabiam que existia um movimento de solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos. Sabiam que os governos de Kennedy e Johnson apoiaram o golpe e os generais no poder, mas não sabiam que houve uma resistência internacional que lutava contra a política norte-americana e a favor das forças da oposição no Brasil. É compreensível que pessoas não sabiam dessas atividades internacionais. Primeiro, a censura no Brasil filtrava a informação sobre a oposição à ditadura militar fora do país. Os generais da Costa e Silva e Médici estavam particularmente preocupados com as campanhas internacionais que supostamente denegriram a imagem do Brasil no exterior. Também, os principais jornais do país divulgaram poucas notícias sobre as campanhas feitas na Europa e nos Estados Unidos. Esta falta de informação combinava com uma tendência de acadêmicos e intelectuais brasileiros das gerações dos anos 50, 60 e 70 a uma visão profundamente anti-americana e anti-imperialista. Então, eles não podiam imaginar que existia uma esquerda norte-americana que podia ter uma certa solidariedade com a resistência à ditadura militar aqui no Brasil. Agora, na minha apresentação, eu gostaria de explicar a relação entre a lógica do governo norte-americano durante o processo golpista de 64 e o golpe de 2016. E depois eu quero expor um pouco sobre a resistência lá e cá a esses 2 processos golpistas. Na declaração do embaixador Michael Fitzpatrick, que provocou a minha carta aberta, ele declarou o seguinte sobre o processo de 16. Há um claro respeito pelas instituições democráticas e uma clara separação de poderes. No Brasil, é claramente a lei que prevalece, emergindo como com soluções pacíficas para as disputas. Ele afirmava: nós não acreditamos que isso seja um exemplo de um golpe brando, ou para esse efeito, um golpe de qualquer tipo. O que aconteceu no Brasil cumpriu rigorosamente o procedimento legal constitucional, respeitou totalmente as regras democráticas. Isso é basicamente o discurso do governo Obama. Esses são precisamente os mesmos argumentos utilizados pelo embaixador Lincoln Gordon 54 anos atrás, quando ele insistiu que a administração Johnson imediatamente endossasse a tomada do poder pelos militares, que foi legitimada pela aplicação formal da Constituição e pela votação majoritária do Congresso. Na minha carta ao embaixador, eu pedi desculpas a ele, pois ficava evidente que ele não sabia nada sobre a história recente do Brasil.
Então, citei o compositor brasileiro Tom Jobim, que alguma vez falou: o Brasil não é para principiantes, e eu resolvi dar uma aula sobre o golpe para ele. Agora, peço desculpas para vocês se repito coisas que vocês já sabem sobre essa história. O ano de 64 não foi a primeira vez que os militares interferiram na cena política. 1889, 1930, 37, 45, 54, 55, 61 e, claro, 64. Ou seja, 7 vezes entre a abolição e o golpe de 64. As Forças Armadas tentaram ou conseguiram determinar os rumos da política nacional, às vezes com aliados civis, às vezes por conta própria. Quando eles não conseguiram as forças suficientes para definitivamente bloquear a tomada do poder do Goulart em 61, foram obrigados a forjar uma coalição muito mais ampla e forte para derrubar o PDB e os seus aliados. Esta aliança incluía a Igreja Católica, empresários, a mídia, os grandes setores das classes médias. A preparação para o golpe de 64 ocorreu em um contexto de uma crise econômica, inflação e movimentos de bases de trabalhadores e camponeses e marinheiros clamando por uma maior inclusão econômica e social. E como já foi revelado nos documentos liberados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Lincoln Gordon e o seu aliado militar, Vernon Walters, que foi agente militar no Rio, ativamente apoiaram a conspiração para derrubar o governo de João Goulart. Eles usaram os argumentos da Guerra Fria, segundo os quais Goulart estava sendo manipulado pelo Partido Comunista Brasileiro, que o presidente era corrupto e que ele queria assumir um poder ilimitado. Gordon e Walters garantiram aos generais brasileiros que, caso eles forçassem a saída de Goulart do cargo, o governo norte-americano daria apoio ao novo governo que assumisse. A administração de Johnson chegou a organizar a Operação Brother Sam, e vocês devem conhecer o documentário O Dia que Durou 21 Anos, que retrata claramente essa trágica episódio na história do brasileiro e norte-americano, onde os Estados Unidos mandou porta-aviões, armas e outros equipamentos para apoiar as tropas rebeldes caso uma guerra civil eclodisse. No 31 de março, tropas marcharam a Rio de Janeiro para derrubar o Goulart. No dia seguinte, o presidente voou do Rio para Brasília para mobilizar apoio popular contra essa tomada ilegal do poder. Ele queria evitar o derramamento de sangue, então, e esse é um debate ainda, eu reconheço, deve ser uns brisolanistas aqui que não concordam com essa análise, mas podemos debater depois. Então, ele decidiu não convocar seus apoiadores a resistir ao golpe de Estado. Assim que o avião decolou, o presidente do Senado e o presidente do STF, argumentando que eles estavam seguindo os procedimentos constitucionais, empossaram Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, como presidente em exercício. De acordo com a Constituição, o Congresso tinha 30 dias para escolher o novo presidente. Hoje, todo mundo, exceto os que defendem a ditadura militar, chamem isso de um golpe de Estado, o golpe de 64. Em vários telegramas enviados para a Casa Branca, o embaixador Gordon argumentou que o que se passou no Brasil cumpria perfeitamente os procedimentos legais constitucionais e respeitava totalmente as regras democráticas. Ele trabalhou duro para convencer Johnson a reconhecer o novo governo, o que foi feito no dia 2 de abril, legitimando o governo, o golpe, e colocando o selo de aprovação do governo dos Estados Unidos nessa mudança ilegal do poder, que foi implementada de acordo com os procedimentos legais e constitucionais. No dia 11 de abril, 295 membros do Congresso, um Congresso purgado, com deputados e senadores
já casados, elegeram o general Castelo Branco como presidente do Brasil. Isso completou a transmissão democrática de um governo legalmente eleito para uma ditadura militar ilegítima. Imediatamente depois de reconhecer o governo de Mazarelli, no dia 3 de abril, Johnson chamou os líderes do Congresso, da Câmara de Deputados e do Senado, para convencê-los que o governo dos Estados Unidos estava apoiando a democracia no Brasil. O senador democrata Wayne Morris, de Oregon, democrata progressista, mais ou menos, deixou o encontro e declarou para a imprensa: os acontecimentos no Brasil não resultaram da ação de uma junta militar ou de um golpe. Ao invés disso, a deposição da presidente do Brasil resultou de um desenvolvimento no qual o Congresso do Brasil, agindo sobre a Constituição, foi a força condutora e foi reforçada por um grupo militar que garantiu a preservação do sistema constitucional brasileiro. Por que é importante? Porque esse mesmo senador que acredita no discurso do Johnson ou do Lincoln Gordon, ao mesmo tempo, no Congresso, está enfrentando a política do Johnson em Vietnã. Ele não tem medo de enfrentar a Casa Branca, mas ele está convencido pela propaganda do Lincoln Gordon e da administração que era um golpe democrático para garantir a democracia no país. Em comentários para seus colegas senadores, mais tarde, naquele mesmo ano, Morse reiterou suas conclusões. Nessa noite, nenhum senador pode citar o Brasil como um exemplo da ditadura militar, porque ele não é. O autogoverno por parte do povo brasileiro continua progredindo. Se alguém pensa que não, deixa olhar o que está acontecendo no Brasil com respeito ao intercâmbio de pontos de vista no parlamento, na imprensa e em muitas fontes e fontes da opinião pública. Porém, um ano depois, em outubro de 65, depois das eleições, onde a oposição ganhou várias eleições para o governo, e depois a AI-2 aboliu as eleições diretas presidenciais, Morse chegou a uma conclusão diferente. Percebendo que as armadilhas do regime democrático eram só para manter as aparências, ou seja, para o inglês ou para o americano ver, ele afirmou: novidades da captura de poder ditatorial pela junta militar brasileira assinala uma revisão para a liberdade na América Latina. O que é ainda pior que a continuidade do apoio financeiro americano a esse regime. As semáticas de Washington da trama brasileira, buscando acalmar os receios para as instituições democráticas naquela grande nação, não vão enganar qualquer um, mas aqueles que querem ser enganados. Na minha carta ao embaixador norte-americano do OEA, argumentava que muitos que lutaram contra o regime militar e muitos outros que lembram ou que estudam o regime autoritário têm sustentado que a manobra política em curso para expulsar o governo eleito democraticamente da Dilma foi outro golpe de Estado. Que eu acho que não tem que convencer ninguém aqui, que foi um golpe de Estado. Mas, enfim, vou fazer alguns argumentos para entender a lógica norte-americana de engolir, mais uma vez, esse discurso supostamente democrático e legalista para justificar tanto o 64 quanto o 16. O que dizem que não afirma vigorosamente que há um claro respeito pelas instituições democráticas é uma clara separação dos poderes no Brasil hoje. Esse é o argumento. Mas será mesmo isso? Estariam eles, como o senador Wayne Morris, em 64, talvez sendo enganados pelas aparências dos procedimentos democráticos e a suposta separação de poderes no processo do impeachment, porque não há tanques nas ruas e nem generais no comando do governo? Como pode ter havido procedimento democrático nas câmaras de deputados quando Eduardo Cunha, que controlava totalmente essa instituição, somente foi afastado do seu cargo por corrupção uma semana após a votação de admissão do processo de impeachment? Um pedido para seu afastamento dessa posição havia sido feito em dezembro do ano anterior, por desvio de finalidade e abuso do poder.
mas um membro do STF sentou sobre esse pedido até que Cunha tivesse garantido que a oposição teria o número de votos necessários para aprovar o seguimento do processo de impeachment da presidenta Dilma. Como é que um processo conduzido por uma pessoa que é processada por lavagem de dinheiro e por recebimento de subornos pode ser legítimo? Como pode haver separações de poderes quando integrantes do STF fizeram afirmações públicas sobre casos que estavam sobre a sua alçada, revelando suas opiniões públicas na mídia, prejulgando casos, e como isso influenciando o debate público e os atores políticos? Além disso, o STF tem sido excessivamente arbitrária em decidir quais casos analisar, levando quase 6 meses para julgar o afastamento do Eduardo Cunha e proferindo uma decisão veloz contra a indicação de Lula para um cargo do governo Dilma, quando ela quis indicá-lo para chefe do Gabinete Civil. Esses casos são exemplos, dentre tantos outros, das maneiras perversas como o judiciário se enredou com a política ao invés de permanecer separado dele. Há procedimentos democráticos quando agentes da polícia e do sistema de justiça vazam seletivamente informações da Operação Lava Jato para criar um clima hostil ao governo e aos seus aliados. Porque era um desvio de finalidade a presidenta Dilma nomear o ex-presidente Lula como ser o ministro de Casa Civil, sob a alegação de que ele estaria supostamente esquivando-se das investigações quando o presidente interino, Michel Temer, indicou 7 pessoas sobre investigações para ministérios? Não estaria ele abusando de seu poder em um esforço para proteger os seus aliados? Na sua declaração sobre o Brasil, o embaixador norte-americano para o OEA insistia que tinha liberdade de imprensa no Brasil, outro sinal de que não houve golpe. Ignorou a realidade onde, de fato, a liberdade de imprensa e das mídias de massa em geral são apenas para os que são proprietários deles. Hoje, as forças conservadoras que controlam os maiores jornais, as maiores revistas e canais de televisão, sistematicamente apresentam visões parciais dos acontecimentos apenas para influenciar a opinião pública. E como se a Fox News, a nossa canal de televisão conservadora americana, pudesse controlar todas as canais de grande mídia dos Estados Unidos. E, nesse sentido, a resistência democrática dos Estados Unidos contra o Trump é fundamental essa participação de canais de televisão que todas as noites critica o discurso oficial da Casa Branca. Felizmente, as mídias sociais estão servindo como uma fonte alternativa de informação, mas eles não têm o mesmo peso de mídia hegemônica. A primeira semana de novo governo revelou uma agenda radicalmente nova, mas verdadeiramente antiga para o Brasil, que pretendia retroceder. São 20 anos em 2... Como que foi essa coisa da vírgula? Maravilhosa essa. Que pretendia retroceder todos os avanços sociais que tiveram lugar nos últimos 30 anos, desde o fim da ditadura. Aqueles que se sentiram ultrajados pelo fato de Michel Temer não ter indicado nenhuma mulher ou pessoa negra para posições ministeriais, não estão clamando por demagogia. Esse ato não é atrapalhado de relações públicas. Isso simboliza as intenções do governo. Também, na primeira semana da gestão, Temer já anunciou todo o plano político de reduzir gastos públicos, o orçamento durante 20 anos e todas as medidas antipopulares que eles estão implementando nesse momento. Terminei a minha carta para o embaixador escrevendo: em 64, o governo dos Estados Unidos estava no lado errado da história. Ele nunca pediu desculpas para o povo brasileiro por ter apoiado uma ditadura militar. Agora, 5 décadas depois, eu receio que, mais de uma vez, ele esteja endossando um processo ilegítimo. Aqueles que não aprendem com a história são levados a repeti-la. Nessa última parte da minha apresentação, gostaria de falar sobre alguns aspectos do movimento de solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos durante a ditadura.
É uma história longa e complexa, mas quero dar alguns exemplos mais importantes contido no meu livro, Apesar de Vocês, especialmente hoje que enfoca na solidariedade de acadêmicos, considerando que houve muitos outros tipos de campanhas contra a ditadura militar ao longo dos anos. Em abril de 69, o governo brasileiro decretou a aposentadoria compulsória de 70 professores, basicamente da Universidade de São Paulo e Universidade do Rio de Janeiro. Muitos desses professores eram acadêmicos internacionalmente reconhecidos. Alguns deles apoiaram a esquerda, outros simplesmente participaram de discussões nas universidades sobre a reforma do ensino superior. Quase imediatamente, membros da Associação de Estudos Latino-Americanos, LASA, responderam com uma carta de protesto assinada por acadêmicos prominentes, ainda moderada politicamente. Entre eles, um professor importante na Stanford e Charles Wagner, na Universidade de Columbia. Documentos internos do governo brasileiro indicam que os militares estavam particularmente preocupados com esse protesto. Num comuniqué de 17 de dezembro de 69, Celso Diniz, o chance d'affaires, em Washington, enviou ao ministro de Relações Exteriores, Mário Gibson Barbosa, uma cópia do relatório produzido pelo cientista político Philip Schmitter, denunciando as aposentadorias compulsórias, junto com vários relatórios publicados sobre LASA. Brasília pediu que o embaixador providenciasse também informação detalhada sobre Schmitter. O New York Times recuperou a história do protesto dos acadêmicos norte-americanos. Enfatizava que Lincoln Gordon, que havia participado com 300 outros signatários da declaração. No mesmo artigo, Gordon explicava as suas razões para criticar o regime que um dia tinha apoiado completamente. Citando ele no artigo: "Minha objeção é a remoção de professores é parte do meu sentimento geral de agravada preocupação com o uso arbitrário do poder do Brasil desde dezembro." E, infelizmente, essa foi a única vez em toda a sua vida que Lincoln Gordon criticou a ditadura militar. Em outros momentos, ele vai defender tudo o que ele fez em 64. Em fevereiro de 70, Richard Morse, de Yale, Thomas Skidmore, da Universidade de Wisconsin, Stanley Stein, de Princeton, e Charles Wagner, de Columbia, apoiaram a campanha que denunciava a prisão de Caio Prado Jr., publicando uma declaração no New York Times. Embora Caio Prado Jr. fosse conhecido como simpatizante do Partido Comunista, esses 4 professores, basicamente liberais, e não pessoas da esquerda, eles resolveram aderir ao manifesto e impulsar um manifesto que foi apoiado por mais de 100 acadêmicos norte-americanos protestando a prisão dele, de todo o país. Ao mesmo tempo, um grupo de norte-americanos, clérigos, acadêmicos e brasileiros começaram a receber notícias sobre a prática de tortura no Brasil. Resolveram formar o Comitê Americano para a Informação sobre o Brasil, o qual publicou um panfleto, Terra no Brasil, um dossiê. Colocando em destaque, na segunda página, eles declararam: "Não podemos ficar calados." Essa declaração foi assinada por figuras religiosas, acadêmicos e líderes de movimentos civis pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. A declaração afirmava: "Nós não podemos permanecer em silêncio face à evidência devastadora da negação flagrante dos direitos humanos e da dignidade que nos chega do Brasil. Agir dessa forma nos tornaria cúmplices daqueles que são os autores e perpetradores dessa repressão." E aqui, essa declaração, desculpa, e aqui o bastinado traduzido para português nos arquivos do DOPS, e essas indicações ao lado revelam que todas as pessoas que assinaram o documento foram afichadas pelo DOPS, pela repressão. O dossiê Terror in Brazil
Tá. O dossiê teu em Brasil foi amplamente distribuído na segunda Conferência Nacional da LASA, em abril de 70, em Washington, e teve um tremendo impacto. Durante a Assembleia Geral, uma resolução patrocinada por Thomas Skidmore, eminente historiador do Brasil e membro do Comitê Executivo da LASA, protestou contra a violação dos direitos humanos acadêmicos por parte do regime brasileiro. Registrou também preocupação com os relatos frequentes de que o governo estava praticando tortura sistemática de intelectuais e outros indivíduos. A resolução concluía autorizando o Comitê de Relações de Governo da LASA a organizar uma missão ao Brasil, se for necessário, para preparar um relatório sobre a situação. Para frear essa campanha, em parte como represália às posturas políticas independentes dos brasilianistas, o governo brasileiro negou a Thomas Skidmore um visto temporário em julho de 70 para ir para o Brasil e dar um curso na Unicamp e também fazer essa investigação. Em 71, quando Médici visitou a Casa Branca, como havia mencionado anteriormente, um grupo de ativistas norte-americanos e brasileiros organizaram o Comitê contra a Repressão no Brasil e organizou esse protesto frente à Casa Branca. Durante 2 dias, estiveram presentes no parque frente à Casa Branca, estenderam cordas entre as árvores, onde penduraram fotos de cenas simulando de tortura e conseguiram que o Washington Post publicasse vários artigos e um editorial denunciando a tortura. E, na verdade, a presidente Marcos Ruda, em Washington, em atividade de Nova York, conseguiu que New York Times e Washington Post imediatamente comecem a tomar uma crítica feroz contra o governo brasileiro e contra as práticas de tortura no Brasil. Exilados como Anivaldo, isso é o panfleto que eles organizaram para esse evento. Exilados como Anivaldo Padilha, que é o pai do Alexandre Padilha, que foi candidato do PT ao governador do estado de São Paulo recentemente, e Marcos Arruda, junto com norte-americanos acadêmicos e ativistas pelos direitos civis e humanos, fizeram dezenas de campanhas contra o regime militar nestes anos. Em 2013, alguns deles foram reconhecidos pela Comissão de Anistia, que fez uma caravana para os Estados Unidos e deram homenagem a eles pelo trabalho que fizeram contra a ditadura e a favor da democracia. E uma das coisas mais emocionantes desse evento foi quando Paulo Abrão pediu desculpas em nome do governo brasileiro pelas atividades, pela necessidade das pessoas fazer atividades em solidariedade com o Brasil, implicando que eles perderam horas de tempo com suas famílias para fazer solidariedade, coisa que o governo americano jamais fez sobre tudo que eles fizeram para apoiar a ditadura militar brasileira. Concluindo, hoje, nos Estados Unidos, os brasileiros e os norte-americanos que mobilizaram contra o golpe de 2016 e a favor da democracia são os herdeiros dessa transição dos anos 60 e 70, de pessoas que lutaram contra a ditadura no exterior. Eu tenho a honra de fazer parte dessas 2 gerações. A geração que vivia a ditadura e resistia no exterior, aqui no Brasil, e a nova geração que resiste, nesse momento, à situação conservadora atual. Estamos enfrentando tempos difíceis, mas a luta continua. Muito obrigado. E agora, essa propaganda, isso minha filha de 6 anos, um casal de lésbicas me pediram seu doador, e então sou o pai biológico dela, e ela já estava nessa protesta contra... Não, peraí, essa é minha filha, aí tá. E ela não sabe português, mas quando as pessoas... Dilma, fica... Ela começou a repetir, Dilma, fica... E, então, nova geração de militantes. Muito obrigado. Então, vamos fazer perguntas e respostas?